35, olha só, Vicente voltou, deixa eu chamar, convidar o Vicente. Alô, Vicente, estou adicionando, aceita, meu filho, vamos lá, né? Apenas 35% esgotou, oh, boa noite. Agora sim, agora Agora sim, boa sim. noite. Esse é o nosso convidado. Boa Deixa eu noite. apresentar, então, sem mais delongas, para a gente não perder mais tempo, né? O Vicente Portela, ele é funcionário da SEDAI, Companhia Estadual de Água e Esgoto, há 33 anos, é o presidente da Associação dos Profissionais de Saúde, para quem não sabe o que significa Saneamento. APS Saúde, saneamento, APS, foi diretor do Sindicato dos Urbanitários, que antigamente congregava os empregados da SEDAI, entre outras empresas, depois diretor do Sintsana, que é o sindicato dos empregados nas empresas que trabalham com saneamento, é gestor de recursos humanos, fez pós-graduação em administração pública e presidente da Associação dos Profissionais de Saneamento, vai conversar com a gente, sem mais delongas. Vicente, dá um abraço, já tem gente pra caramba aqui, dá um abraço, boa noite pra turma, pra gente já entrar no pau aqui, entrar na discussão, pra gente falar sobre saneamento, esgoto, cocô, água, o que tiver que falar, tá bom? Boa noite, meus amigos. Boa noite, Vinícius, grande companheiro Vinícius Cordeiro. Quero dar um abraço a todo mundo, né? E vamos fazer um bom papo sobre saneamento, porque nossa cidade precisa e nosso estado precisa também. Vamos lá, vamos no papo. Ok, vamos lá. Vicente, estava falando com o pessoal aqui, 97,4% da população tem água potável, mas só 35% do esgoto do rio é tratado, o que obviamente causa doenças, danos ambientais, danos econômicos. Até hoje, não se tem projeto sobre a Baía de Sepitiba. O Rio de Janeiro, 2018 para 2019, para quem pensa que o Crivella é bom, caiu de 39º para 51º município no ranking do Instituto Trata Brasil, né? O plano que o Crivella apresentou de saneamento básico, de 197 páginas, não cita a Baía de Guanabara. Para a gente completar aqui essas considerações iniciais, eu queria dizer o seguinte, que a Lei 11.445, ela exige que o município assuma a responsabilidade de saneamento básico. A Prefeitura do Rio privatizou né, o saneamento da área AP5, que é a área ali da Zona Oeste. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, muita reclamação sobre as obras de saneamento dessa empresa privatizada, que inicialmente era o Odebrecht, hoje é um grupo canadense. Você até pode explicar a gente um pouquinho como é que está isso. E o Crivella ainda quer privatizar a P4, que é a área de Jacarepaguá, me parece. Alguém aqui, para a gente terminar nossas considerações iniciais, já calculou que se tivesse saneamento básico no Rio de Janeiro, e eu quero lembrar que em 75% das praias do nosso município já encontraram coliformes fecais acima da média, né, obviamente causados aí por esse problema. O turismo do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro ia ganhar mais de 30 bilhões. Então, queria te ouvir aqui sobre algumas desses dados e a gente ir por aí, né? São dados assim estarrecedores, professor, né? Meu querido Vicente. O que você acha desses dados aí? Qual é a nossa realidade aqui na cidade do Rio de Janeiro? Lembrando que a gente está falando sobre saneamento básico, mas a gente está falando, sobretudo, de Rio de Janeiro. Tá, olha só, a gente precisa fazer uma pequena explanação para a gente compreender o drama do saneamento no Rio de Janeiro. No Brasil, mas vamos nos focar no Rio de Janeiro. Lá no final dos anos 60, começo dos anos 70, foi instituído um negócio chamado Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento. Ele previa recursos, que é fundamental, planejamento, execução e expansão das redes, tanto de distribuição de água quanto de coleta de esgoto. Com o fim da ditadura militar, em 85, o Planasa foi extinto. E nós ficamos
Acredite se Qual, quiser. qual foi o ano da extinção do Planasa, ô Vicente? 85. E só viemos ter uma nova lei de saneamento em 2007. Quer dizer, nós ficamos num apagão absoluto de recursos, de investimento, de tudo, durante esses anos todos, de 85 a 2007. 2007. A lei de 2007 foi uma lei capenga, porque na preocupação de abrir para a privatização, esqueceu de assegurar algumas questões fundamentais para o saneamento, principalmente o investimento, tá certo? E agora, recentemente, foi aprovado o Marco Nacional de Saneamento, Marco Regulatório de Saneamento, que nós também não temos nenhuma esperança que evolua com isso. Porque é uma questão simples, Vinícius. Em tudo que se faz na vida, todas as atividades que a gente exerce na vida, a gente precisa ter planejamento e recurso. Porque senão você não faz nada. Em primeiro lugar, se você não diagnosticar o problema, como você fez aí, se você não tiver um planejamento para resolver esse problema e não tiver os recursos para bancar a execução desse planejamento, você não consegue nada. E o Rio de Janeiro, na prática, está com esse óbice de planejamento desde 1985. Você não tem um planejamento amplo, você não tem nada que construa, que colabore com a solução do problema de saneamento no Rio de Janeiro. Tudo o que se faz é pontual. Não existe um planejamento sistêmico. E não existe também fonte de recurso definitiva. Então, isso é um drama. E o município do Rio, por exemplo, só para você ter uma ideia, o município do Rio é responsável por 85% da arrecadação da SEDAI, mais ou menos, tá certo? Por que que acontece isso? Todas as capitais do Brasil inteiro são assim. Você arrecada nas capitais, que geralmente é onde tem mais recursos, e investe nas cidades da região metropolitana, do interior do estado, em todo canto. O nome disso é subsídio cruzado. A gente não consegue ter um planejamento disso há muitos anos. Antigamente, no tempo do Planasa, era o BNH quem financiava as ações de saneamento. Hoje você tem ações pontuais, como por exemplo o Alguando 2, é um financiamento federal, mas é ação pontual. Você não tem planejamento e ação real, planejada, pronta para resolver o problema da população. E, paralelo a isso, aparece muito oportunismo, né? Os oportunismos políticos que acabam atrapalhando mais do que ajudando. Mas, assim, é muito bom que você levante essa questão, porque é urgente que a gente resolva o problema de saneamento do Rio de Janeiro. Qualquer cidade do mundo só floresce se tiver saneamento. Roma foi assim, o esgoto de Londres é famoso no mundo inteiro. A gente precisa disso com urgência. Planejar, executar e determinar fontes para o saneamento. E aí a gente consegue. Eu queria só te interromper, mas assim... Perfeito. Você está falando sobre tudo o seguinte, claro, é muito importante a gente dar foco, mas a lei ela estabelece que os municípios têm o seu plano municipal de saneamento. Como é que pode, Vicente, o Crivella fazer um plano que não fala da Baía de Guanabara? Porque, assim, a Ilha de Paquetá, está aqui o Domingos Madeira nos ouvindo, faz parte do Rio. A Ilha do Governador faz parte do Rio de Janeiro. Como é que um plano municipal de saneamento não leva em conta a Baía de Sepitiba, né? Onde a gente tem uma grande parte da Zona Oeste, muita gente de Santa Cruz aqui te ouvindo agora. Ou seja, eu acho que a primeira coisa, já que a gente vai discutir plano diretor ano que vem, o Rio de Janeiro vai ter que votar o seu plano novo, plano diretor. Tem que rever também o plano municipal de saneamento e, sem dúvida, os vereadores não podem fechar os olhos, fingindo que esse problema não existe, porque não dá mais para a gente que mora aqui na Barra sentir o cocô da Lagoa de Marapendi, não dá mais para o pessoal de Santa Cruz ficar debaixo da água cada vez que chove, e não dá mais para o Rio Pavuna ser aquela tristeza que é sempre quando chove também. Está aí o professor Xandinho, o pessoal da Pavuna te ouvindo. Eu estou citando algumas coisas pontuais, você conhece bem, né? Então não é um problema só de vontade política.
né, de colocar as coisas no plano, mas também do compromisso da Câmara Municipal de fazer com que o prefeito destine um pedaço do orçamento para isso, né? Então, agora, nem tudo deve vir da área privada, é isso que eu quero dizer. O pessoal diz que a única solução do Rio é privatizar o saneamento, né? A gente sabe também que a SEDAI não aguenta tudo. Qual seria o modelo que você defende para que a gente comece a melhorar as coisas? Mais ou menos isso que eu gostaria de Na te verdade, ouvir. deu uma falhada para mim aí no final, não sei se falhou para todo mundo, mas você falou sobre a iniciativa privada, não é isso? A parceria com a iniciativa privada. Eu quis dizer o seguinte: o município, por lei, ele tem que se envolver, tem que gastar, Claro, tem que claro, investir. claro. A gente É sabe também que o importante. município tem teto para isso. A iniciativa privada pode entrar, mas também não é a única solução. Mas qual é o modelo para essa que seria mais adequado para esse momento econômico que o país vive e nossa cidade vive? É isso que na verdade é a dúvida. Tá, vamos pegar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, o que você falou sobre o Plano Municipal de Saneamento. Não é plano, não é municipal e não é saneamento. Não é plano porque não tem o rigor técnico necessário. Não é municipal porque não atende a todo município, como você disse, Sepetiba está de fora e outros lugares importantes estão de Não, fora. Baía de Guanabara não é citada. Pois é, Baía de Guanabara e coisa e tal. Então não é municipal. E não é de saneamento porque não atinge o problema diretamente, não planeja coisíssima nenhuma. Então, na verdade, nós estamos diante de uma farsa, Vinícius, que os vereadores do Rio de Janeiro precisam estar muito atentos e o prefeito, futuro prefeito do Rio de Janeiro, seja quem for, precisa estar muito atento para isso, tá certo? Quanto à questão da parceria com a iniciativa privada, a gente tem que entender algumas coisas. Em primeiro lugar, o saneamento é o que em economia se chama de falha de mercado. É impossível qualquer um, por mais dinheiro que tenha, montar uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, oferecer água à população, retirar o esgoto que a população produz, e cada litro de água, 80% dele vira esgoto, cobrando isso na tarifa e ganhando algum dinheiro. É impossível. Porque o preço seria assim tão exorbitante que a população não teria como pagar. Para você resgatar isso, digamos, em 10 anos, seria impossível. Em 100 anos, seria impossível. Então, a gente tem que ter uma visão muito mais ampla desse processo. Em primeiro lugar, o financiamento público é fundamental. Se não houver financiamento público, você não faz saneamento. Simples assim. Por isso que várias cidades da Europa, depois de privatizadas, e só privatizaram depois de atingir a universalização, nós estamos muito longe disso, eles privatizaram depois de atingir a universalização e estão retornando para o município. Só temos 35%. Pois é, agora tratado, só temos tratado. 35% de esgoto tratado. Desculpa ser Pois didático, mas isso significa que 75% não é tratado. Tá certo? Então nós estamos muito longe de atingir a universalização. Quanto à parceria em si, é possível. Vamos fazer uma parceria na área de esgoto, por exemplo, porque o esgoto, a área de esgoto de um modo geral, é o nosso maior drama nesse momento. Como você disse, a água a gente consegue atingir 97%, quer dizer, falta pouquíssima coisa para a universalização. O esgoto, não. E o esgoto tem sido o maior dano da qualidade de vida do Rio de Janeiro. Porque ninguém consegue atingir qualidade de vida sujeito a uma série de doenças de veiculação hídrica, de veiculação a partir do esgoto. O esgoto é o que nos dá a qualidade de habitação, água e esgoto. Você só tem possibilidade de habitar uma área, seja qual for, a partir do momento que você tem água na casa das pessoas e o esgoto retirado da casa das pessoas. Então nós precisamos, quando a gente iniciou o papo, eu falei em planejamento, nós precisamos sentar e fazer um planejamento responsável. Vamos considerar todas as dificuldades? O município tem poucos recursos para investir nisso. Tá, vamos buscar onde tem recursos e vamos fazer, pelo menos na área de esgoto, seria interessante talvez, essa parceria com a iniciativa privada. Agora,
o importante é o seguinte: a iniciativa privada, e não poderia deixar de ser, não há nenhum demérito nisso, mas ela visa naturalmente o lucro, certo? Então, é muito difícil você tirar lucro do saneamento sem subsídio público, sem dinheiro público investido. Então, aconteça, só para encerrar, aconteça o que acontecer, é o dinheiro público que vai fazer o saneamento. Não adianta a gente sonhar muito com dinheiro privado nisso, porque é quase que impossível. Por isso é uma falha de mercado. Eu estou te interrompendo aqui porque eu não queria que você mudasse de assunto, eu queria só que você desenvolvesse um pouco mais nisso. Na privatização que foi feita em 2007, no governo do César Maia, da AP5, nós temos um índice muito aquém de intervenções prometidas pelo concessionário, que era o Odebrecht, e pior, o pessoal de Vila Kennedy, da Vila Aliança, me reclamando demais da qualidade das obras. Eles não sabiam nem fazer a interligação, então estavam ligando água com esgoto direto, fazendo um monte de lambança nas obras, tendo que fazer a mesma obra 2 ou 3 vezes. Porque, além da questão do dinheiro, eu fico pensando, Vicente, não é só a questão do dinheiro para investimento, que a gente tem problema nessa privatização aí da P4. A gente tem problema também de conhecimento técnico, da tecnologia, da falta de expertise, que, vamos falar a verdade, só a turma do setor público tem. Vocês conhecem essas ligações do Rio de Janeiro que desde o tempo do Império. Né? Desde aquela primeira estaçãozinha lá na Glória. Desde o poço do cara de cão. Desde o poço do cara de cão. Aí o que acontece? O cara da empresa privada tem que contratar o Vicente, o subordinado do Vicente, o amigo do Marcelo, né? Para fazer isso. Dá para você aprofundar um pouquinho essa questão? É isso mesmo? A AP5. Vamos lá discutir a AP5. A experiência da AP5 foi uma tragédia. Como já se previa, vários órgãos internos de profissionais de saneamento colocaram isso lá na época em que ocorreu, não existia a APS ainda, mas o nosso sindicato, a Associação de Universitários da SEDAI, todo mundo colocou vários senões no que poderia acontecer com a AP5 e acabou acontecendo. Na verdade, você não teve investimentos da empresa privada que assumiu o saneamento. Até as obras da prefeitura eram entregues pela Odebrecht, que depois virou uma empresa canadense, né? Eram entregues como se fossem obras da iniciativa privada, e não eram. Eram obras feitas pela própria prefeitura. Na verdade, é o que eu estava dizendo aqui, a iniciativa privada busca lucro, ela não busca investimento, sabe? É uma tolice achar que a iniciativa privada vai resolver nossos problemas, né? Assim, a iniciativa privada é a Coca-Cola. A Coca-Cola é maravilhosa, mas é só para quem paga, sabe? Ninguém ganha Coca-Cola de graça. O poder público distribui água e retira cocô muitas vezes de graça, sabe? O cocô da iniciativa pública não custa, é custo zero, sabe? Ainda não é adequadamente retirado em todos os cantos, sabe? Mas você pega as comunidades do Rio de Janeiro, a SEDAI atende essas comunidades com toda a dificuldade do mundo, mas está lá atendendo. E a grande maioria tem dificuldade de pagar água, e a gente não vai deixar de fornecer água por causa disso. A iniciativa privada deixa. Esse é o dilema. O universo privado é muito bom, Vinícius, é fantástico, mas para quem tem dinheiro para pagar, sabe? Assim, o povo mais pobre que não tem dinheiro para pagar não pode contar com o universo privado. Eu fico pensando como é que a iniciativa privada que pegou a P5, vamos lá. Para quem não sabe o que é a P5, desculpa, Vicente, tem gente que... O que é a P5? Estou perguntando aqui. Perfeito. A P5, galera, alô, Santa Cruz, Guaratiba, e é também uma boa parte de Campo Grande, que é uma boa parte da Zona Oeste. A parte da Zona Oeste não, está na P5, está
está na P4, que era parte das Vargens, Jacarepaguá, etc. É verdade, etc. é verdade. Então, só interessante. Então, você imagina se alguém vai lá para dentro de São Fernando, vai para aquelas regiões de comunidade bem carente mesmo, miserável, daquele que o pessoal vive de Bolsa Família, de subsídio, né? Agora de ajuda do governo federal. Como é que você vai transformar essa intervenção em intervenção rentável? Isso que o Vicente está falando, eu não acredito, né, nisso, mas o Vicente também não se mostrou radical no sentido de que ele entende que em algumas áreas da operação a gente pode admitir um investimento privado, mas eu queria falar, P5, então, meu Deus do céu, é um lugar assim onde não vai ter lucro, mas uma boa parte da P5 não vai ter lucro, você não vai lucrar, né? Nas áreas miseráveis, né, que circundam, a Zona Oeste tem oásis de classe média, a gente sabe hoje, muitas áreas de Santa Cruz, Campo Grande, melhoraram bastante, mas a gente ainda tem bolsões de miséria, e a gente não pode fechar os olhos para isso. Vicente, qual é o papel que a Câmara Municipal pode ter nesse processo? Porque até agora a Câmara, me desculpe, foi omissa. Como é o papel? Como é que você enxerga aí o papel do legislativo? O legislativo é fundamental em todas as ações do executivo. Só o legislativo pode permitir que o executivo faça o seu trabalho, mas ele precisa também exigir isso. O planejamento, por exemplo, pode partir do legislativo. O legislativo pode criar câmaras de estudos de planejamento para que as coisas ocorram e exigir que o executivo faça o que é necessário. O problema é que a gente tem, tipo assim, negligenciado muito o legislativo, não é, Vinícius? Nos últimos anos no Brasil, a gente negligencia até a qualidade do voto. As pessoas parecem que estão com ferro quente na mão, que o voto é um ferro quente que tem que jogar em qualquer canto. Não, tem que votar em gente de qualidade, em gente que tenha um mínimo de percepção das necessidades do município. O legislador não é só um cara ali que tem um carguinho e um saláriozinho e não sei o que, não. O legislador, o vereador, é um representante do povo. E cabe a ele levar as demandas da população também ao prefeito. Não é só fiscalizar, as pessoas costumam tratar o legislador como um mero burocrata que vai fiscalizar as contas do município. É isso também, mas acima de tudo é um representante da população. O legislador precisa estar lá honrando cada voto que ele recebeu, sabe, no sentido de defender os interesses da população. Vicente, é o seguinte, a turma está falando duas coisas aqui, comentários. Bárbara Magalhães, minha querida Bárbara, beijo. Está falando que a inadimplência é grande. E obviamente que o setor privado não vai investir. A gente está falando disso. E o segundo comentário, o comentário que fizeram aqui, interessante, saneamento não costuma dar voto. Me fala um pouquinho sobre isso. Será que se a gente não colocar a discussão política do saneamento não vai passar da voto? Será que não está faltando os candidatos a prefeito e vereadores colocarem o saneamento realmente como um tema central aqui na discussão do município? Olha só, o grande problema é que nada tem sido discutido com seriedade no Brasil e o saneamento que não dá voto é o saneamento que não acontece. Porque as pessoas, ao invés de discutir saneamento, querem discutir bica d'água. Ao invés de discutir tratamento de esgoto, querem discutir só fechar uma valinha negra numa rua onde não tem asfaltamento, não tem nem como proteger aquela tubulação. Então, assim, se você discutir saneamento de forma séria, as pessoas vão compreender e vão votar sim. Porque eu acredito, talvez eu seja um ingênuo, mas eu acredito que as pessoas, ou pelo menos uma parcela da sociedade, está procurando uma discussão mais séria. Porque a gente vive aí embalado por enganadores há muito tempo. O discurso fácil, sabe, tem elegido muita gente. E não vou entrar no mérito de quem, de nome, de não sei o quê. Mas, assim, o que a gente precisa é levar a população a uma discussão séria,
Que aí, se a população sentir, Vinícius, que você está fazendo uma discussão séria, ela te respeita. Se a gente discutir o saneamento de forma séria, a população nos respeita. Assim como se discutir as outras áreas, a saúde, a educação, etc. O que a gente precisa na política é de seriedade, sabe? E a gente sabe que você tem condição de fazer uma discussão desse nível. Né? Obrigado. Eu queria só te relatar, dar como exemplo do que você está falando. Eu tive em Santa Cruz algumas vezes agora nesse mês. E a primeira cena, eu cheguei numa praça maravilhosa, linda, bem cuidada, casas bacanas, pessoas de classe média, muito bem educadas. E eles falaram o seguinte: Vinícius, nosso bairro é desvalorizado e enche porque não fazem a dragagem correta nos rios daqui da região. Então, nós sofremos por causa do planejamento. Segunda cena, eu tive agora novamente em Santa Cruz, já numa outra área. E quando eu comecei a ouvir a reivindicação lá dos moradores da rua, eles falaram: olha, a gente precisa do nome de rua por causa dos Correios, por causa da prefeitura. Legal. Mas que a gente quer o asfalto aqui, tal. Alguém lembrou, mas olha, a gente não tem saneamento, como é que vocês estão pedindo o asfalto? Então, eu fico pensando o seguinte: os caras dão voto por intervenções ridículas. Né? Vereador preocupado com pracinha, né? E não tem um esgoto tratado. Então, eu acho que quando a gente vai, sim, nas pessoas e lembra para elas o que é central, o que é prioritário, a população, cara, responde muito bem mesmo. Então, eu queria te agradecer, sobretudo, você se dispor a estar aqui comigo, porque tem gente de Santa Cruz te assistindo, da Pavuna. Pô, cara, Pavuna as pessoas pegaram a casa aí, os móveis todos, os utensílios, porque é uma tragédia aquela falta de dragagem, de saneamento ali do Rio Pavuna, que você conhece bem. Muita gente não sabe, mas o Rio Pavuna é um rio artificial, né, que foi aberto artificialmente e que precisa de um investimento ali muito, muito grande. Né? Vicente, me fala um pouquinho sobre essa questão também da dragagem periódica. Saneamento não é só cuidar de esgoto e de água, mas também é sistema. Me fala um pouco maior das outras ações que o sistema precisa. Explica isso um pouquinho para a gente. O saneamento, ele é água, esgoto aí, envolvendo captação, distribuição, captação, tratamento, distribuição de água, coleta, tratamento e destinação final de esgoto, mas é também não a dragagem propriamente dita, né? Mas as águas pluviais, a questão da resolução das águas pluviais, né? Você precisa ter um foco muito amplo quando você discute saneamento. Algumas ações cabem só à prefeitura, outras cabem ao Estado, à Companhia Estadual de Águas e Esgoto. Por quê? Exatamente por conta do subsídio cruzado que eu te falei. É preciso investir em todas as áreas e pegar recursos de áreas mais ricas e investir em áreas mais pobres. Mas a questão da dragagem dos rios é fundamental e é também uma ação de saneamento, sabe? O trato das águas pluviais também é uma questão de saneamento, é a drenagem, sabe? Por isso que eu disse lá no começo que essas coisas precisam ser planejadas. Cabe ao administrador público planejar todas essas ações. Olha, onde é que eu tenho enchente? Vamos aqui ver o que se faz para não permitir que todo mundo conhece bem são aquelas do Rio Joana, Trapicheiros, Maracanã. Eduardo fez uma grande intervenção ali na Praça da Bandeira. Cara, melhorou muito a vida das pessoas, os imóveis se valorizaram. Então eu fico pensando, se Santa Cruz e a Pavuna tiverem intervenções adequadas, como é que a vida dessas pessoas pode melhorar? Quando fizeram a intervenção na Praça Mauá, não chegaram simplesmente lá e cavaram um buraco porque alguém achava que se cavasse um buraco dava certo. Um grupo de técnicos estudou o problema, diagnosticou, sabe, o que ocorria, planejou a intervenção e executou a obra, a prefeitura executou a obra. Por isso que deu certo, porque foi tratado com planejamento. Quando você tem planejamento, quando você tem seriedade no trato da coisa pública, as coisas funcionam. O difícil é ter essa seriedade.
Agora, você precisa ter essa mesma seriedade lá na Pavuna, você precisa ter essa mesma seriedade na Zona Oeste, porque os problemas de uma cidade, de um modo geral, no nosso caso aqui a gente está discutindo saneamento, mas em todas as outras áreas, os problemas têm solução, Vinícius. As pessoas que estão no poder é que têm preguiça de procurar soluções. Ou preguiça ou quer se economizar dinheiro para coisas que não tem nada a ver com investimento público. É necessário entender que o dinheiro público bom, Vinícius, é o dinheiro público bem gasto. A gente não precisa, o município, o Estado, a União não são bancos que precisam ficar acumulando dinheiro. Eles precisam usar esse dinheiro público que recebe dos impostos que os cidadãos pagam para fazer bons investimentos. E bom investimento para o cidadão é exatamente aquilo que vai levar à melhoria de qualidade de vida dele, sabe? Saneamento é um deles, é fundamental, tanto quanto saúde e educação. Se discute muito saúde e educação, mas o saneamento é a pré-saúde. Para cada R$5, para cada R$1 que você investe em saneamento, você economiza 5 em saúde, sabe? Então, assim, é a pré-saúde. Uma prefeitura que investir em saneamento, um Estado que investir em saneamento, vai economizar em saúde, Vinícius, e muita coisa. E a população precisa ser bem tratada. A população, cabe a nós, agentes públicos de um modo geral, apesar de que eu não sou exatamente um político, digamos assim, mas cabe a nós, agentes públicos, trabalhar para que a população tenha qualidade de vida. O IDH é fundamental. É isso que estabelece o sucesso de uma cidade. É o seu cidadão bem tratado. E o saneamento, no nosso caso do Rio, a gente precisa muito trabalhar nisso e contamos aí com a tua ajuda, claro, para poder ter o saneamento como um dos focos importantes, não é só saneamento, mas o saneamento como um dos focos importantes para a nossa cidade, para a gente poder caminhar aí de forma pelo menos justa. Eu queria só, agora, momento viajar na maionese, né? Mas dizer o seguinte, eu fico imaginando aqui a nosso complexo lacunar do Marapendi, se tivesse um tratamento, a gente podia estar com um projeto de ecoturismo, gerando emprego, gerando impostos, melhorando, sobretudo, a ocupação dos hotéis daqui. Eu imagino a Ilha de Paquetá, vamos falar da Ilha de Paquetá, eu quero até dizer o seguinte, quando a gente tirou os cavalos da Ilha de Paquetá, a gente tirou 1 tonelada de cocô in natura, que era jogada por lá, né? E dizer que o tratamento do esgoto, não podemos falar na cidade do Rio sem pensar, você falou muito bem na palavra sistêmica, né? Da questão sistêmica. Então, nessa questão da Baía de Guanabara, a solução está um pouco pelo governo do Estado. Não dá para a gente tirar o governo do Estado da equação, né? Mas eu imagino o que seria o turismo na Ilha de Paquetá com algum saneamento, que o pouco que você faz de saneamento, você já recupera a natureza rapidamente, os animais voltam, brotam flores. É impressionante como é que uma intervençãozinha pequena já faz diferença lá. Eu imagino a praia da Pedra de Guaratiba, que eu conheci nos anos 70, Sepetiba foi sempre lamacenta, mas a Praia da Pedra, a gente tinha uma certa qualidade, dava até para tomar banho lá, se voltasse. Então, o pessoal tem que entender que esse investimento não é gasto. Investimento em saneamento, meu Deus do céu, ele retorna em impostos, ele retorna em valorização, no imposto predial, ele retorna sobre uma série de... Tem impacto econômico ótimo. Tem um impacto econômico ótimo. Estou falando aqui do turismo, né? Sem falar, vamos lá nas praias, né? Que volta e meia a gente é acossado aí com esse tipo. A gente estava lembrando agora da pandemia, né? Como é que estava tudo maravilhoso na pandemia, né? Imagina se as praias do Rio tivessem Mar do Caribe. Todo mundo estava vindo para cá, né? Eu quero só mandar um abraço aqui para o Maxilon, que está falando aqui da Baía de Guanabara, que é professor da UESO. Eu queria mandar um abraço para a Bárbara, que é da SEDAI, está assistindo aqui. Domingos Madeira, lembrando, a obra do
da SEDAI em Paquetá já foi licitada, vamos ver se termina o mais rápido possível. Agradecer aqui ao Mauro Blanco, Jane Barcelos, um monte de gente aqui ligada. É legal, não Vicente, tem tenho a mais visão dos amigos aí? comentários aqui. Oi? Pois é. Você quer responder algum comentário aqui? Está na hora. Vamos falar aqui, ó. José Carlos, ó, Sepetiba era uma praia ótima, mas o ônibus só passava cheio. Chile Magalhães. A Lara aqui, Sedai, Lara Monteiro. Yara Larinha, Monteiro, né? Larinha. Tá aqui, Lara, Lara Bárbara, amigas Monteiro. nossas, companheiros de luta aí. Tá? Quer fazer mais algum comentário aqui? Deixa eu dizer uma coisa importante, assim, só para a gente. Quando você fala assim que recuperar traz turismo, traz negócios, fortalece a economia, fortalece de fato. E o importante é o seguinte: é compreender que saneamento significa o ato de tornar são. Então, se a gente consegue tornar sã nossa praia, se a gente consegue tornar são nossos conjuntos habitacionais e coisa e tal, a gente vai ter um retorno fantástico para o Rio de Janeiro. Além da qualidade de vida, que é o nosso objetivo primordial, você ainda tem um incremento da economia. Então, assim, a cidade está doente, Vinícius, a gente precisa tornar a cidade sã. E essa é a tarefa do saneamento. Eu quero só até lembrar sobre Sepitiba, que virou Manguezal, está falando o Maxilon aqui. A Ana Mascarenhas está falando de Coroa Grande. Ô, Ana, eu queria dizer isso. Eu acho que a questão sistêmica, quando a gente fala, quando a gente trabalha em recuperar parte do saneamento da Baía de Sepitiba, a gente vai melhorar as praias de Mangaratiba também, né? E a gente Perfeito. também vai melhorar a questão da própria fauna. Alô, alô, protetores de animais. Né? A gente teve a morte de golfinhos, né, muito mal explicada, mas sem dúvida ela tem a ver com dejetos industriais não tratados, né, que saem ali, né, sobretudo da região ali de Itaguaí, da Zona Oeste. Então a gente tem que tratar esse assunto muito a sério, muito a sério. As Lagoas da Barra aqui também, a Ana está falando, que é advogada. A Yara está lembrando que a SEDAI foi fundamental. Bom, vamos falar um pouquinho de SEDAI, ok? Todo mundo reclama da SEDAI. Tem até a musiquinha no carnaval, que a água virou cocô, aquela coisa toda. Me fala agora, Vicente, o que melhorou, o que mudou, o que aconteceu no tratamento da água da SEDAI de fevereiro para cá, da pandemia para cá? Deixa a gente um pouquinho informado, por favor. O que ocorreu lá atrás, em janeiro, né, a partir de janeiro, foi o problema de geosmina, né? Isso não é uma coisa rara, né? Eu não sou técnico da área de tratamento, mas eu já trabalhei lá na produção do Guandu, quando nosso companheiro Alcione era diretor daquela área, eu trabalhei com ele lá. E o que ocorre? Essas impurezas no Guandu ocorrem periodicamente. E o que se faz? Existe um procedimento padrão que é você fechar a linha, fazer uma descarga, jogar toda a água contaminada fora, eliminar a influência desse ser estranho ali na água e depois você volta a abastecer. Isso não foi feito na época, né? Não sei porquê, dizem que foi orientação do próprio presidente da SEDAI à época para não fazer, mas eu não tenho, isso é o que se diz dentro da SEDAI, mas eu não tenho certeza se foi isso. O fato é que deixaram de executar uma operação padrão para que aquilo não tivesse ocorrido. Então a água contaminada entrou pelo sistema e acabou indo parar na casa das pessoas. Isso já foi resolvido, a SEDAI já voltou ao seu padrão de qualidade de água, e diga-se de passagem, já há muito tempo o padrão de água da SEDAI é reconhecido internacionalmente. Foi a primeira vez na história que nós tivemos um problema desse tipo. Felizmente o problema foi sanado, poderia não ter ocorrido se a operação padrão para isso tivesse sido executada, mas aconteceu, infelizmente. Agora eu posso garantir para todo mundo que a água já está com a melhor qualidade possível e nossa água é reconhecida mundialmente. Tá? Bom, vamos lá. Eu quero só lembrar. Tropeção. Eu quero só lembrar que os municípios que estão, né, no transcorrer dos afluentes, né, que
que compõem, né, que são os tributários, né, a gente fala assim, né, rios tributários, que compõem o sistema Guandu, tem que ter investimento em tratamento de esgoto o mais rápido possível, porque isso compromete a qualidade da água do sistema Guandu, né? E a gente tem que cobrar do governo do estado. Mais uma vez, é uma daquelas coisas que eu acho que prefeito e governador têm que conversar. Pois é. Se você faz um sistema de esgotos adequado, coleta e tratamento de esgoto, você não polui o rio. O que vai ter dentro do rio é coisa mínima, não é esgoto, sabe? É o esgoto que gera uma série de doenças que podem matar, pode prejudicar a pele, pode prejudicar uma série de coisas. Esgoto não é para estar misturado com água, em hipótese nenhuma. Você tem que ter coleta e tratamento de esgoto, distribuição e tratamento e distribuição de água. Tá certo? Se a gente investir no esgoto é o maior ato ecológico que a gente pode ter, Vinícius. Porque, em primeiro lugar, você recupera os nossos rios automaticamente. Digamos que a gente leve aí de 10 anos a 12 anos um investimento pesado em esgoto, planejado direitinho, coisa e tal. Dentro desse período, a gente vai ter nossos rios livres de esgoto. E aí você pode introduzir indústria pesqueira, você pode introduzir indústria de lazer, indústria de turismo em vários rios que você tem no estado do Rio de Janeiro. Agora, o importante é planejar, executar e determinar recursos para essa execução, né? Porque senão a gente não caminha. E o Rio merece isso. O Rio é uma cidade que merece ser bem tratada. Não vem sendo, infelizmente, mas merece. Sabe? E a gente me diz uma coisa, não está faltando também uma ação mais dura da fiscalização ambiental? Vou aqui lembrar alguns comentários. Ligações clandestinas aqui, Bárbara Magalhães, o Marcelo, meu querido Marcelo Carnavalesco, funcionário da cidade, está lembrando aqui, que boa parte da poluição do Rio Paraíba vem de empresas privadas. E também, a Yara também fez um comentário nesse sentido. Boa parte das ligações clandestinas ainda vem de condomínios, ainda vem de plantas de empresas privadas. Pô, não está faltando mais ação do INEA, do INEA aqui no Rio de Janeiro, um pouco mais dura nesse sentido, porque não adianta só a empresa e a população reclamar, tem que haver ação de fiscalização também, de multa, etc. Perfeito, mas se você não resolve o problema, você cria só uma indústria de multas. Porque se você não tiver um planejamento para o esgoto, e não só esgoto, mas também resíduos industriais e coisa e tal, você cria só uma indústria de multa. Você tem que ter a solução, tem que chegar e botar na mesa a solução. E quem pode apresentar a solução? É a Câmara de Vereadores, é Poder Executivo, porque o INEA, cabe ao INEA fiscalizar, é Executivo do Estado também, Poder Executivo do Estado também, porque ao INEA cabe ao INEA fiscalizar. E fiscalizar, você vai lá, multa hoje, o cara não consertou daqui a um ano, tu vai lá, multa de novo, multa de novo, multa de novo. O que você precisa é de solução. Porque, assim, teoricamente, na indústria da multa, o cara pode achar, o cara lá dono da empresa e coisa e tal, pode achar que é mais barato pagar a multa do que investir o que tem que investir para resolver o problema. Quando você tem um secretário de meio ambiente sério, o cara manda você lá para a DPMA responder a lei de crimes ambientais. Aí o cara quando tem, né, Vinícius? Você disse certo. Quando tem, né? Isso tem sido muito raro, infelizmente, né? Isso tem sido um dos maiores problemas do Brasil são os gestores públicos, o Vinícius. A gente precisa dar qualidade à administração pública. A gente precisa fazer com que as pessoas compreendam que precisam votar em pessoas comprometidas, sabe? Pessoas que saibam fazer e que tenham a vontade de fazer aquilo que é necessário para a cidade. Infelizmente, as coisas hoje, de um modo geral, andam muito na perna. Por que o plano municipal de saneamento não é nem plano nem municipal de saneamento? É porque foi feito na perna. Alguém fez lá rabisco só para atender a legislação e captar recurso, mais nada.
Eu fico triste porque eu não vi uma audiência na Comissão de Saneamento da Câmara, não vi uma audiência na Comissão Municipal de Meio Ambiente, né? E eu não vi a maior parte desses vereadores preocupados em pracinha reclamar nada. Então, estou dizendo o seguinte: eu acho que se eu sou morador da Zona Oeste, eu mandava esses caras irem fritar bolinho. E se catar, né? E se catar. Se a casa dele está enchendo, é porque esses caras não fizeram o papel deles. Né? É isso que tem que ser falado. Desculpa, sim, mas a gente tem que ser um pouco mais sintonia, por isso que eu disse lá no começo, que um vereador, um prefeito, acima de tudo, é representante da população. Cabe a ele lutar pelos interesses da população. Às vezes o cidadão comum diz assim, não, política é só interesse. É sim, a população tem seu interesse. Eu tenho interesse que exista uma escola pública de qualidade, eu tenho interesse que haja uma saúde pública de qualidade e tenho interesse que haja um saneamento de qualidade. Para que bote água na minha casa e retire o esgoto. Água tratada de qualidade que não vai me deixar refém de nenhuma doença e retire o esgoto de dentro da minha casa. Então a gente precisa entender, Vinícius, e até conversar com nossos companheiros de todos os cantos da nossa cidade, do nosso estado, que é importante defender esses interesses coletivos. Sabe? As pessoas às vezes vão para lá defender só interesses privados. A gente precisa defender os interesses coletivos. Isso é interesse nosso, de todos nós. É bom para a cidade. É bom para as pessoas que moram na cidade. É só lembrando que esse bate-papo aqui, essa live sobre saneamento, muito importante, muito elucidativa, muito inspiradora para alguns, e estará à sua disposição aqui no meu Instagram. Eu espero que quem quiser compartilhar está à vontade. Vinícius Cordeiro 70, eu vou depois publicar e você ter direito ao acesso de todo esse material. Eu também já conversei com o Washington Fajardo sobre urbanismo, a gente tocou um pouquinho nesse assunto. Eu falei sobre controle com o professor Valdir Ladeira. A gente tem lives muito legais aqui arquivadas no nosso Instagram. Eu queria agora, o Vicente, o Uca de Oliveira, alô Uca, que teve hoje lá com o nosso querido prefeito Eduardo Paes, está falando o seguinte: antes das construções dos prédios, teria que ter uma fiscalização severa no tratamento de esgoto ou não autoriza a construção. O UCA está lembrando bem, fiscalização de obra também, não é só a fiscalização para construções ou condomínios já construídos, mas também quem está começando aí um empreendimento imobiliário. Vicente, como é que está isso aí? Está complicado, né? Isso em si é fundamental. Porque se o cara vai construir, se uma empresa qualquer vai construir um condomínio num bairro qualquer, com, sei lá, 100 apartamentos, ele precisa ter a certeza de que é possível abastecer com água e a certeza de que é possível fazer a coleta do esgoto para o tratamento. A SEDAI faz isso e acredito que órgãos municipais acompanhem isso. Agora, precisa ser mais de forma mais qualificada. A gestão precisa estar voltada para isso. A própria prefeitura precisa estar acompanhando o processo para ver se a coisa está sendo feita de forma adequada. Agora, é aquele velho problema, os nossos serviços públicos estão muito sucateados, sabe? A gente precisa trabalhar muito a qualidade dos serviços públicos. Essa qualidade é o que nos permite fiscalizar. Se você não tiver qualidade na fiscalização, vai acontecer tragédia, como ocorreu lá naqueles prédios que estavam construindo. Nas próprias ali, obras. Aqueles prédios ali que caiu o prédio e o escambau ali na área da milícia, em Jacarepaguá, se não me engano. Sabe, é um negócio assim, terrível. O sujeito chega lá, pega um terreno qualquer, desmata, faz prédio e o prédio cai. Vende o prédio para as pessoas que compram de boa fé e o prédio cai e mata a gente, sabe? E assim, isso vale também para água e esgoto. Não adianta você comprar um apartamento que ninguém foi lá conferir se existe possibilidade de abastecimento de água e possibilidade de coleta de esgoto, sabe? Essas coisas são importantes e a gente precisa fiscalizar isso o tempo todo, sabe? Tanto dando poder ao poder público para fazer isso, fortalecendo as estruturas do poder público, como a gente, como cidadão também, Vinícius. A gente precisa
fiscalizar isso e denunciar sempre que necessário. Eu queria só saudar mais uma vez aqui, estou conversando com o Vicente, né, Portela, que é o presidente da Associação dos Profissionais de Saneamento. Muita gente da SEDAI aqui ligado no ar, mais outra pessoa aqui ligada ao meio ambiente, o nosso querido Zé Carlos Amato, Telescópio do Amato, que é da Petrobras, né? Nossa querida Petrobras. Maravilha. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? A solução da fiscalização nem sempre está na mão dos fiscais. Agora temos internet, temos o celular que nós estamos usando aqui agora. Então, pô, os políticos, os vereadores podiam ajudar muito nesse papel de fiscalização, né? E não o fazem. Mas a gente quer mobilizar a sociedade civil para que, mais uma vez, se a gente transformar saneamento em tema, a gente consegue uma mudança de postura por parte do poder público. Eu estou muito esperançoso, né, que com a saída do Crivella aí da Prefeitura do Rio, desculpa eu falar agora dessa forma, mas com a saída do Crivella da Prefeitura do Rio, a gente retome os instrumentos de planejamento, rediscussão do plano diretor. A gente retome o Rio de Janeiro para a população do Rio de Janeiro, né? Que hoje o Rio de Janeiro não pertence mais à população. Exato. E retome também aquela convivência saudável entre técnicos, né, gestores e o poder público. Vicente, a gente abordou muita coisa aqui, mas só mais 4 minutos aqui, né? Passa rápido, né, cara? Passa muito rápido. É rápido, bastante rápido. Eu queria dizer o seguinte, esse povo todo que já entrou, já saiu, já passaram mais de 150 pessoas aqui na nossa live. Maravilha, maravilha. E dizer o seguinte, a gente juntar às 8 horas da noite, terça-feira, para falar de saneamento. Pessoal, vocês estão de parabéns, né? Estão de parabéns. Eu acho que a gente conseguiu. Obrigado aí, Vicente, mais uma vez aí pela tua... Tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Você quer complementar aí mais algum aspecto? Aí Não, quero agradecer a oportunidade que você nos dá para debater saneamento, porque assim, não são muitas as oportunidades que a gente tem de discutir um tema tão importante para a cidade. Quero te desejar muito boa sorte nas jornadas que você vai enfrentar futuramente. Espero que as pessoas aí, quanto mais pessoas possíveis, se engajem nessa luta, né, para a gente transformar o Rio de Janeiro numa coisa assim habitável novamente, que a gente privilegie novamente o cidadão do Rio de Janeiro, né? Desejo boa sorte para você, Vinícius, aí nessa luta. Tá certo. Vamos guardar aqui, nós temos 3 minutos, né? Eu queria agradecer. Vou dar um abraço pro Niltinho, né? Niltinho falou que você é muito feio e a sua camisa era muito feia. Você é tricolor também, né, Vicente? Claro! As pessoas mais coerentes são tricolores. Meu pai dizia, sem brincadeira, claro, né? Meu pai dizia que as pessoas mais coerentes são portelenses e tricolores. Mas Portela você já tem no nome, né? Tem no nome e no coração também. É lógico que isso é uma brincadeira, a gente respeita todos os clubes. Se não fossem nossos adversários, a gente não teria tanta alegria, né? E é fundamental. Desejo um abraço aí para todos os companheiros de todas as torcidas e que todos se engajem nessa luta aí que a gente precisa muito. É bom para nós. O pessoal está agradecendo aqui o nível da discussão, acho que foi também um nível elevado. Desculpa, pessoal, se eu esqueci algum dado importante. Esqueci só de dar um dado aqui, já me puxaram a orelha aqui, a produção. Né? A produção. Entre 2000 e 2018, se gastou com o saneamento do Rio de Janeiro 2,5 bilhões. Lembrando que nós ganharíamos até 30 bilhões em 10 anos se a gente fizesse os investimentos necessários, né? Agora, espero que, mesmo com a queda da arrecadação, o governo federal possa se mobilizar, o governo estadual, para que a gente possa conseguir avançar bastante nesse tema muito relevante, que é isso. Temos 1 minuto. Vicente, sua despedida aí, seu abraço para a galera. Quando o pessoal apresenta essas estatísticas assim, de foram investidos não sei quantos bilhões, a gente tem que se perguntar, investiu bem ou mal? Investiu em quê? Sabe? Assim, investiu ou gastou o dinheiro com alguma coisa?
Por isso que a fiscalização é importante, por isso que o planejamento é importante. Porque as pessoas citam assim, gastei 30 bilhões com isso e você não sabe com o que foi. De repente foi tudo para comprar jujuba, né? Sabe? Então a gente tem que ter um certo cuidado com essas coisas. Gente, 20 segundos, olha. Gente, muito boa sorte, abraço para a galera toda e estamos à disposição para próximas lives. Grande abraço, Vinícius. Pessoal, nós vamos publicar essa live integral agora, logo depois, aqui no Instagram, Vinícius Cordeiro 70. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço, meu irmão. Boa sorte na tua caminhada.